Olá, meus amigos e amigas, muito boa tarde. Que alegria estar de volta com o nosso EAD novamente. Lembrando que o nosso EAD é uma promoção da ABERT, a nossa Associação Nacional, em parceria com a ERP, a Associação aqui do Estado do Paraná. Quero cumprimentar o nosso presidente da ABERT, Paulo Toné, o nosso presidente da ERP, o Alexandre Barros, cumprimentando eles, cumprimento a todos vocês que já estão aqui nos assistindo, para participar desse tema que é um tema muito importante para as nossas organizações, para as nossas rádios, porque falar de talentos, falar de conhecimento, de engajamento, de profissionais é falar de pessoas. E, na verdade, nós não construímos nada nas nossas empresas, nas nossas emissoras, se não for através das nossas pessoas. Sejam elas pessoas, nossos profissionais, pessoas que são nossos clientes, né? Porque as empresas são feitas de pessoas e, acima de tudo, de pessoas essenciais, que são os nossos ouvintes, que são as nossas estrelas, que nós estamos todo dia, que nós levantamos todo dia dispostos a produzir um conteúdo a todos eles, né? Então, falar de pessoas é muito bacana. O nosso tema, então, hoje vai ser como gerar conhecimento, engajamento, procurando atrair os melhores profissionais. Também vamos falar de quais as ações que são importantes para que nós possamos diminuir alguns de nossos indicadores, como o turnover, como as próprias ações trabalhistas, como que as pequenas empresas, você que, mas a minha rádio é pequena, não estou preocupado com isso. Não, nós vamos falar sobre isso também, como que você pode reter os talentos que você descobriu ou até encontrá-los no seu ambiente, na sua cidade. Outra coisa muito importante, que às vezes nós não nos damos conta, na verdade, o ambiente de trabalho nosso ele é importante na retenção de talentos, sobretudo com essa nova geração, os nossos propósitos, vamos tratar sobre isso também. E é importante reconhecer os resultados dos colaboradores. E também como gerir as individualidades dos colaboradores. Esse é um dos grandes desafios dos gestores no dia a dia das empresas. E outra coisa muito importante é como dar feedbacks constantes e justos a toda a nossa equipe. Às vezes a gente cobra de um profissional que ele não está atingindo os resultados, mas a gente se esquece de parar com ele, conversar e dizer para ele qual é a sua expectativa. Bom, para falar de tudo isso hoje, nós fizemos um convite a uma profissional. Aqui a gente tem sempre o gesto de deixar o próprio profissional se apresentar e eu estou com muita alegria. Aqui vamos fazer esse debate com a professora, também consultora, a Hermine, e ela vai se apresentar. Diria que é um prazer recebê-la aqui com a gente nesse dia aí muito especial. Falar de pessoas, né? Que é algo que eu gosto muito. Que bom. Temos algo em comum, né? Então, doutor Michel, eu que agradeço o convite, né, que me foi feito. Eu estou aqui com muita alegria, com muito orgulho e com muita satisfação para falar desse tema que genuinamente é a minha paixão, que é a gestão de pessoas. Sim. E como o senhor mesmo colocou... Senhor, não, vamos começar pelo você. Vamos começar por você, então tá bom. Como você Senão eles mesmo... vão pensar que eu tenho uma certa idade, assim, Desculpa. Né? Como você mesmo colocou, né, Michel? São as pessoas que fazem as coisas acontecer dentro da organização. Sim, tenho dúvida. Sempre procuro colocar assim que tecnologia, inovação, novos produtos e serviços, você busca a feira, pesquisa, olha as tendências, mas pessoas não. Você forma as pessoas dentro da tua empresa, você retém essas pessoas e são elas que vão fazer as coisas acontecerem. E só para mim não perder um gancho, né? A gente fica pensando, não, cuidar de pessoas é fácil para a empresa grande. Aí a empresa grande diz, não, cuidar de pessoas é mais fácil para a empresa pequena. Cuidar de pessoas, eu não diria que é fácil, mas é necessário, independente do tamanho da nossa organização. A empresa pequena, ela precisa cuidar bem da sua equipe para que ela possa atingir os seus propósitos, né? E a empresa grande também precisa olhar com muito carinho aí para a sua gestão de pessoas. Pois bem. Quem é a Hermine? Deixa eu me apresentar.
Eu trabalho na área de recursos humanos aí há Não fala muito. 30 anos praticamente. Comecei muito jovem, foi meu primeiro trabalho. Eu saí da faculdade e já fui fazer o meu estágio de graduação de serviço social na área de pessoas dentro da empresa Pormade. Sou de União da Vitória. Minha história profissional eu construí dentro da empresa Pormade, que é uma indústria de portas. E foi lá que eu aprendi a trabalhar com pessoas, tive todas as condições favoráveis para esse aprendizado. E nós saímos de uma empresa pequena, de 150 funcionários, com um modelo de gestão familiar, muito voltado para o modelo de serraria, uma gestão bastante fechada. E com o apoio do nosso presidente, a gente construiu um modelo de gestão de pessoas aberta e reconhecida a nível de Brasil e a nível de América Latina. Então, foi ali que eu tive todo esse aprendizado e pude aplicar e aprendi a ter paixão pela área de pessoas. E estudei muito, me aperfeiçoei nessa área. Fiz 2 graduações, especialização. Depois eu fui para o meu mestrado, mais voltado um pouquinho para a área de organização industrial, por conta de trabalharmos dentro de eu estar atuando dentro da indústria. Me desliguei da empresa, trabalhei 25 anos lá. E hoje eu tenho minha empresa de consultoria de recursos humanos, então eu ando aí pelas nossas empresas no Paraná e outras também fora do estado do Paraná, procurando colocar aquilo que eu acredito, que é fazer um modelo de gestão eficiente, de grande resultado através das pessoas, construindo ambiente humanizado, como você colocou, apostando e investindo no clima, no bom ambiente de trabalho, mas também uma gestão de recursos humanos estratégica, né? Aquela gestão de pessoas que traz resultado para a organização. Então, tenho feito esse trabalho em consultoria. Sou também professora universitária na Uniuv, em União da Vitória, e também sou professora de MBA nas áreas de educação corporativa e desenvolvimento humano. E trabalho numa indústria chamada Unicomper, que é uma empresa também de União da Vitória, mas é uma empresa menor. Nós temos hoje 30 funcionários, então estou tendo aí uma nova experiência maravilhosa, né? De trabalhar com um número de profissionais mais reduzido e é uma empresa jovem, né? E estamos aí crescendo e montando todo um programa de gestão de pessoas e de desenvolvimento humano nessa empresa nova. Eu vou começar provocando você algo. Você acha que para você reter uma pessoa numa organização, como acertar numa contratação? Geralmente, você, quando vai abrir uma vaga, você lá coloca o seu perfil, as pessoas geralmente hoje, com a tecnologia, encaminham seus currículos, ou enfim, cadastram em algum local, dependendo do cargo, vai um headhunter, enfim. Mas como acertar uma contratação? Que forma que você pode dizer, não, olha, eu realmente, essa pessoa vai ficar comigo? Legal. Eu costumo dizer Vamos pensar ainda, aprofundando um pouco, vamos pensar numa rádio, né? Nós temos aqui os nossos públicos, que são rádios maiores, são rádios menores, que a boa parte estão no interior do nosso país, né? Por exemplo, como a empresa é vista na cidade influencia? Totalmente, né? Eu ia colocar isso, Michel. Ainda a gente não tem um referencial teórico que conte para os acadêmicos e para os profissionais que estão entrando na área de gestão de pessoas que fale sobre isso. Mas é algo que, empiricamente, através da minha experiência, eu concluí e vejo como ser uma verdade muito tangível. A contratação, a gente se preocupa muito e acha que a contratação é ali na hora da entrevista, né? Não é? E aí não. Não necessariamente. Às vezes eu dou umas respostas e não, né? E aí o selecionador fica todo preocupado, né? De naquele momento, se conectar com o candidato para procurar ver se aquele perfil está adequado ao perfil da organização. Isso é um ponto importante, mas eu diria que não é o primeiro passo. O primeiro passo, né, vem lá, qual é a imagem que a comunidade, principalmente nós, né, União da Vitória e tantas outras cidades menores, né, qual é a imagem que a comunidade tem sobre a minha empresa e mais, sobre o meu modelo de gestão. Porque os bons profissionais, os profissionais de alta performance, eles além de procurar uma empresa que dê a eles oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, desafios, projeção de carreira,
eles procuram bons ambientes de trabalho. Então, assim, o modelo do gestor, do líder, do CEO, né, é muito significativo. Qual é a imagem que quem trabalha dentro da organização tem sobre a empresa? O que a senhora do cafezinho fala do presidente, do gestor, do líder dela no final de semana, lá na casa da sogra da filha dela, né, no cafezinho que tem lá na roda do chimarrão para nós aqui do Sul? O que ela fala da empresa? Ah, a empresa é legal, todo mundo se conversa, nós temos um bom ambiente de trabalho, é um ambiente alegre, produtivo, divertido. Tudo isso, né? Não estou falando de uma festa, eu estou falando de um bom ambiente de trabalho, que reflete, sim, em resultados positivos, em produtividade. Então, essa boa contratação, ela começa com qual é a imagem que a minha comunidade tem sobre a empresa. Aí eu vou atrair os bons profissionais da minha comunidade para vir ter o desejo de trabalhar na minha empresa. E aí fica mais fácil o trabalho do selecionador, porque ele já está recebendo profissionais pré-selecionados pela imagem que a minha empresa tem diante da comunidade. E isso capta no profissional, na busca dessa empresa, que ele vai perceber que ele pode ter, a primeira coisa que eu acho importante para um bom resultado profissional, é o senso de pertencimento. Sim. Porque ele vai se, vamos dizer, vai se conectar. Ele vai se conectar com o propósito da empresa. E aí vem o segundo passo, Michel, que é contrate profissionais que têm o mesmo propósito que a sua empresa tem. Né? Procure descobrir nesse profissional, nesse candidato, qual é o propósito de vida dele. Porque o nosso trabalho, para ser um trabalho interessante, ele tem que ter um significado. Certo. E eu preciso buscar nesse candidato qual é o propósito profissional dele. E aí você começa uma contratação com uma tendência de ser uma contratação assertiva. Né? Aí eu dou continuidade no processo de contratação e recebo esse novo profissional dentro da empresa. E aí vem outras etapas muito significativas, que é o acolhimento desse novo profissional. Porque às vezes na correria do dia a dia, eu fui cauteloso, eu fiz uma boa seleção, eu procurei um bom perfil, mas aí o profissional começa a trabalhar comigo, faz todas as rotinas, né, de contratação, que no nosso caso de empresas menores, hoje eu falo nosso caso, porque eu atuo numa empresa pequena, essas rotinas nem sempre são feitas por nós dentro da empresa, ela é feita por um escritório de contabilidade, né? Aí o profissional vem trabalhar comigo e eu digo, você vai trabalhar aqui, dou ali algumas dicas para ele e espero que ele tenha um resultado significativo, mas eu não dei a ele todas as orientações. Então é importante eu dar atenção para esse novo profissional, apresentar a empresa, apresentar os outros profissionais, falar o que ele vai fazer, colocar alguém que faça ali o treinamento on the job, que a gente fala, o treinamento no local de trabalho, e eu vá dando as condições de um monitoramento para ele durante esse processo de aprendizado. Né? Falar para ele o que eu espero dele. Isso é uma coisa muito importante dentro do processo, né, de contratação. O que eu quero de você, novo profissional? Né? Eu preciso contar para ele isso. Legal. Eu costumo dizer que é muito importante no início, quando você traz uma pessoa para dentro da sua organização, é colocar os valores. Eu vivo muito isso dentro da rádio que eu faço aqui em Curitiba. Ela é uma rádio que é muito comprometida com a comunidade. Logo, aquele talento que eu vou buscar para trazer, ele tem que ter essa consciência, que a importância do meu conteúdo é esse compromisso com a comunidade. Sim. Então, por exemplo, vai tocar o telefone na redação, ele vai ter que atender, ele vai ter que ter a paciência de ouvir, às vezes, aquela reclamação daquela notícia, ou aquela telefonema pode trazer para a gente um conteúdo, e nem todas as pessoas, às vezes, têm essa vontade. Né? E essa percepção também. E essa percepção também. Então, isso você tem que procurar colocar isso desde o começo para a pessoa, senão ela, de repente, ela pensa que ela vai vir para uma empresa como a minha, eu vou apenas falar no ar, eu vou ser aquele que vai fazer o conteúdo do portal e ponto. Não, tem toda uma série de valores que nós damos para a sociedade aqui. Quer dizer, nós temos esse compromisso com a comunidade, isso é importante. Né? Então, ele tem que ter essa percepção. E eu penso que
uma rádio, né, por exemplo, vamos pensar numa rádio, como você está colocando no interior, ela tem um segmento, né? Ela pode ser uma rádio musical, que pode ser uma rádio musical jovem, pode ser uma rádio já mais adulta, uma rádio voltada a uma programação mais sertanejo, outra mais popular, outra que é de jornalismo, outra que é de esportiva. Então, isso tudo, o profissional que está chegando, ele tem que ver se aquilo ali lhe agrada. É confortável para ele. Confortável para ele. Porque se ele estiver fora dessa bolha, ele não vai ficar. Não é. E aí você colocando a questão de valores, né? O que são valores, né? A gente entra muito no modismo da administração, e eu não estou falando que isso não é importante, mas a gente acha que os valores, a missão, a visão, os valores, está lá. Dá uma olhadinha ali, né? Está ali na parede, alguém criou, ou o diretor criou, algum estagiário abençoado, né? Fez lá os valores e colocou ali, dá uma olhadinha. Não, valor de uma empresa é aquilo que você vive. Né? Constrói no dia a dia. Aquilo que você constrói. Então, isso que você colocou é muito significativo. Feedback, né? Não estou indo lá na frente, mas já estou falando aqui na sequência que eu acho importante, que tem muito significado. Sentar com o profissional, né, o profissional que está entrando na empresa e falar para ele como foi a semana dele, anotar algumas colocações, algumas situações que aconteceram, né, e orientar ele, falar, os nossos valores são esses, né, você tem que ter atitude, né, não é tua missão juntar a xícara, né, mas se você vê uma xícara que um cliente deixou ali no balcão, deixa ela na copa. Assim são os nossos valores, é ter atitude. Você não foi contratado só para isso, você foi contratado para fazer as coisas funcionarem, caminharem bem aqui. Mas como que ele vai saber se você não sentou para conversar? Então, é muito importante orientar o profissional o que você espera dele. Principalmente o profissional mais jovem, eu observo assim, né? O jovem hoje ele chega na empresa, ele chega vazio, ele precisa de todas essas informações. Eu já vivi uma experiência assim, parece que é humor, mas o menino não foi trabalhar. Aí ele chegou na terça-feira, eu falei assim, mas o que aconteceu ontem com você? Você não veio trabalhar por quê? Ele falou, eu não estava legal. Eu falei, mas por que você não me telefonou? Ele falou assim, mas eu não sabia que precisava avisar. Então, tem coisas que para nós são óbvias, mas para o jovem não é. Então, eu preciso estar estabelecendo isso através de feedbacks, né? Outra coisa que eu acho importante, já falando, né, de ter essa conversa, essa orientação permanente e continuada, é registrar essas conversas. Cria uma ficha bem simples lá com o nome Hermine Luiza Schreiner, né, e coloque a data e o que você comentou. E no outro dia você vai chegar, Michel, me chama-se Hermine. Nós conversamos há 15 dias sobre isso aqui, ó. Você já está fazendo, está juntando a xícara, mas você não atende o telefone no segundo toque, né? Você não tem simpatia com as pessoas. Vamos construir isso e você vai fazendo uma orientação, um histórico da orientação para a pessoa. Fica até mais fácil se um dia você quiser, sei lá, fazer um remanejamento ou até um desligamento, você vai dizer, eu já conversei com você sobre esse assunto 5 vezes e isso é importante para os nossos valores e não está acontecendo. Então, assim, ou vai passar a acontecer ou vai vencer o teu período de experiência e você não vai ficar conosco, né? Tudo que é esclarecido é mais fácil de ser resolvido. Né? É por isso que a gente não pode... Eu me preocupo quando você dirige uma organização, existe toda uma camada que, por mais que você vá, entre aspas, no chão da fábrica, né, para tentar captar... Eu gosto muito de conviver, não que eu não costumo, eu não passo em cima de algo que não é minha função. Se é a função do gerente contratar, demitir, avaliar, a função é dele. Sim. Mas eu estou atento ao meu, entre aspas, chão de fábrica. Por isso que eu tenho uma regra assim, muito tranquila. Né? Eu não estou muito preocupado na admissão, porque ele sabe aquilo que ele tem que admitir. Agora, a demissão, eu ainda sou daqueles que gostam de uma justificativa. Por quê? Do meu gerente. Porque eu acho que, às vezes, eu vou conversar com o meu gerente, olha, tá bom, o que de feedback você pediu e aquilo que ele não retornou? Porque, às vezes... Foi estabelecido que não foi cumprido. Porque, às vezes, o problema não está na base, está na liderança. Sim. Né? Então, isso é algo que você tem que cuidar muito.
Ou mesmo se você pensar numa rádio, o programa foi por um caminho que eu sou aqui o radiodifusor, não estou gostando, tá, mas você já deu feedback para ele? Você já mostrou qual é o público-alvo da sua emissora? Você já mostrou, se você tem alguma pesquisa, olha, amigo, o teu público é esse aqui, essa música não encaixa aqui, esse teu linguajar não encaixa aqui, né? Essa tua forma de cumprimento, enfim, N coisas que você pode colocar, até o teu editorial, porque a empresa é sua, você define, então você tem que conversar. Esse jogo tem que ser um jogo muito aberto. Com certeza. E as nossas lideranças, né? Eu vejo assim que tem muito ainda a evoluir, a ser construído. Muitos bons profissionais não dão a conta para a empresa. Eles dão a conta para o modelo de liderança. Essa é a grande verdade. Então, é preciso olhar a qualidade e o perfil dos profissionais que eu estou contratando, né, que eu estou atraindo para a minha empresa, mas eu também preciso ter um olhar bastante atento em qual é o modelo de gestão que está sendo aplicado pelos meus líderes. A gente tinha até conversado, acho que você trouxe um material que eu achei muito importante de até você apresentar, que eu não sei se até essa questão de que fase de liderança eu estou exercendo hoje, essa progressão de modelo de administração. Eu acho que seria interessante a gente colocar um pouco sobre isso. Colocar isso, né? Eu vou colocar o meu óculos aqui. Certo. Eu já estou precisando dele, né? Então, falando assim em processo de etapas, né? Está na tela para o pessoal estar visualizando? Vai visualizar também. Tá. Então, assim, construindo um modelo de gestão de pessoas, para mim, ter uma ideia assim um pouco mais sequencial. Então, vem a primeira etapa daquilo que nós conversamos já, iniciamos, né, contextualizamos, que é o contratar, né, contratar bem, procurar contratar e orientar bem os profissionais que estão chegando. E lembrando que esse contratar, ele vem inclusive da imagem que a minha empresa tem na comunidade. Ok. Na sequência, muito importante, contratar pessoas que tenham o mesmo valor da empresa. Por isso, volto a reafirmar, não sei se a gente vai ter oportunidade de voltar nesse assunto, mas eu preciso ser cauteloso, principalmente eu de empresa de pequeno porte, em quem está contratando os meus profissionais. Porque às vezes eu não tenho uma estrutura de RH dentro da minha empresa, né? Porque a minha empresa é pequena. Então, quem faz essa contratação é lá a minha área da contabilidade. O meu terceiro. Às vezes é alguém que indicou ali. Alguém que indicou. E eu sugiro, com todo carinho, Michel, né, que nós, a partir dessa nossa conversa, passamos a olhar com mais atenção para o modelo da nossa contratação. Isso é importante. E assim, se a gente seguir essa regra, a gente vai evoluir bastante nas contratações. Contrate pessoas que têm os mesmos valores que a sua empresa tem. Da onde vêm os valores? Os valores vêm dos fundadores, dos principais executivos. Isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas de MBA, principalmente. Às vezes tem profissional, tem gestor lá revoltado com o modelo de liderança, porque isso não dá certo. Gente, a liderança, o propósito e os valores de uma organização, ela vem da onde? Ela vem dos seus fundadores, ponto. Se eu não concordo, desculpe a minha franqueza. Se eu não concordo com nada disso, eu estou no lugar errado. Eu, líder. Eu tenho que sair de lá e montar a minha rádio. Sim. Com a minha carinha. Ponto. Eu acho que tem que ser esclarecido isso também, queridos líderes, né, que estão ouvindo. A gente precisa estar engajado, né, ter conectividade com os valores da empresa. Porque senão eu não consigo passar essa crença genuína na empresa. Eu, como líder, eu tenho que acreditar no modelo de gestão, eu preciso acreditar nos valores da empresa. Eu trabalhei 25 anos na Pormade. Eu fui apaixonada, não cabia dentro do meu coração mais amor pela empresa. Eu era apaixonada pelos valores da empresa. E essa paixão genuína eu passava para os demais líderes, para os 30 e poucos coordenadores e gestores. Então, assim precisa ser. Quando eu me desconecto desse propósito, está na hora de eu pegar minha mochila e... Quando é que eu tenho que sair de uma empresa? Né? Eu, líder, que eu não sou nada da empresa. Eu não sou dona, eu não sou sócia. Quando eu não estou mais confortável com os propósitos da empresa. Isso também é importante ser dito. Faz parte de um modelo de gestão de pessoas de sucesso. Ok. Eu já falei, então talvez acelerei um pouco, mas já coloquei aí.
Aí, o segundo, né, item é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas é bastante delicado. Cuidar das pessoas não é pegar as pessoas no colinho, né? E nem dá empréstimo todo dia. Assistencialista. O cara te pede um vale do 13º em março. Pô, meu amigo, você não está me pedindo um galho, você está pedindo uma árvore, eu não posso. Né? Então, cuidar bem das pessoas é dar a elas aquilo que elas precisam e não aquilo que elas desejam. Quando eu montei um projeto de alfabetização na Pormada em 1993, se eu pedisse para aqueles 8 profissionais que não sabiam ler e escrever, se eles queriam aprender a ler e escrever, eles iam me dizer, você está louca, eu não vou voltar a estudar. Então, eu tenho que olhar, dar para as pessoas aquilo que a empresa precisa para atingir o propósito dela. Isso é cuidar bem das pessoas. E olhar as pessoas como um todo, né? Claro, com uma maneira humanizada. Então, transformando isso para a rádio, você falou algo importante. Por exemplo, se eu estou ali com uma pessoa que, por exemplo, faz chamada no rádio, trabalha na criatividade, se eu estou descontente com ela, eu tenho que dar condições a ela para que ela melhore nesse quesito, por exemplo. Criatividade, talvez promover. Hoje eu falo que isso é tão simples. Muitas das coisas que nós achamos que vamos gastar, hoje tem no tutorial na internet, não tem? Sim. Criar uma chamada legal, criativa, enfim. Quando você fala de cuidar, é esse sentido, né? Dar para as pessoas aquilo que elas necessitam. Para executar bem a sua função. Para executar o seu trabalho com alto grau de eficiência. E não necessariamente tudo aquilo que elas desejam. Exatamente. Até porque para você satisfazer totalmente o grau de necessidade e de desejo das pessoas é meio que impossível. Né? Então, se você for caminhar nesse viés pela questão salarial, por exemplo, você estoura o teu limite de folha de pagamento, porque sempre ele vai querer algo mais. Né? Então, cuidar das pessoas é dar a elas aquilo que elas precisam, né? E não aquilo que elas desejam. E aí vem a questão de reconhecer as pessoas de maneira diferenciada, que é a meritocracia. Né? Dê para as pessoas aquilo que elas dão pela empresa. A pessoa pede algo para você. Devolva a pergunta, o que você fez para merecer isso? Ah, então é uma gestão de pessoas mais austera. Não, é uma gestão de pessoa clara, transparente e com foco no resultado do negócio. Isso é cuidar. Então, né, tratar as pessoas de uma maneira diferente. Tem uma frase do Tom Peters, né, que eu gosto bastante, né? Eu uso isso muito na minha prática do dia a dia do meu trabalho. Justiça é tratar as pessoas de forma desigual. Injustiça é tratar todos iguais. E aí vem um equívoco de nós líderes. Nós achamos que para nós sermos líderes bonzinhos, aceitos pela equipe, nós precisamos ser bonzinhos com todo mundo. O líder que agrada todo mundo o tempo todo, eu particularmente desconfio da liderança dele. É impossível você agradar a equipe toda o tempo todo. Então, o bom líder é aquele que dá pesos e medidas diferentes conforme aquilo que as pessoas entregam para a organização. E a pessoa que se sente muito injustiçada, geralmente, né, tem aquele profissional que se sente sempre muito injustiçado. Então, aquele profissional é que precisa de mais feedback, porque geralmente é o que entrega as coisas não tão com grau de eficiência. Então, dar essa questão do reconhecimento. E aí vem a questão do desenvolvimento e do treinamento, que está lá também aliado ao cuidar. Mas uma empresa, para ela ter uma constância de crescimento sustentável, ela tem que ter um projeto de crescimento e desenvolvimento. Para onde nós estamos indo, né, e é para onde que eu preciso capacitar e desenvolver minha equipe. Né, cuidar aí da questão dos remanejamentos, né, colocar a pessoa certa no lugar certo, observar o perfil, aí esse profissional ele pode sair do telefone, de repente, lá da recepção, e ir trabalhar lá atrás de um suporte no programa do rádio, né? Ele é atento, ele é detalhista, e eu preciso dar o que para ele? Alguma qualificação para que ele desenvolva aquela nova atividade com competência. Né? Então, isso também faz parte aí da construção de uma gestão de pessoas eficaz. E, por último, que eu gostaria de deixar para o final do nosso debate, né, é construir trabalho com significado, que eu tenho certeza que vai fechar tudo que nós estamos discutindo. As pessoas têm que estar dentro da empresa
com um propósito. Quando elas perdem esse propósito, elas perdem a conectividade. E aí não tem RH, não tem CEO que possa construir com alto grau de eficácia esse engajamento, né? Acaba... eu vejo muitas vezes, quando você estava falando, eu estava construindo aqui uma coisa assim, as pessoas, elas às vezes querem burocratizar um processo de feedback. Uhum. Eu construí assim uma carreira na gestão de pessoas com um negócio que é muito simples. Aliás, eu tenho um pensamento que até nas minhas redes sociais eu deixo. Da alma depende a calma é irmã do simples e o simples resolve tudo. É simplicidade. Simples. Olha, meu amigo, se eu chego na rádio ou eu observei por um ouvinte ou por algo, uma reclamação de uma colocação de um comunicador, de uma forma de um funcionário ouviu, primeiro eu vou observar se eu tenho conhecimento daquele fato. Se eu não tenho, por exemplo, o rádio ele tem muito um negócio que a gente chama de censura, mas não é de censurar. Censura é um programa que você é obrigado a gravar a programação da sua rádio por um período, dependendo da potência, por 30 dias, e ali você ouve tudo o que aconteceu no ar. Então, se o ouvinte me diz, olha, ele fez uma posição, fez uma piada meio discriminatória, fez um comentário isso ou aquilo, eu não acho justo. Então se eu consigo identificar, a primeira coisa que eu vou fazer é ouvir. Ou outra coisa, um cliente reclamou que o meu comunicador, em vez de fazer um testemunhal bem feito, leu, brincou, então você vai ouvir. Quando eu chamo esse profissional para fazer uma avaliação, ele já está no ponto, no meu laptop, aquilo que houve a reclamação. Então, primeiro vamos ouvir o que você falou. Uhum. Aí você coloca o play. Quando está no meio, olha, a maioria das vezes ele fala, não precisa nem terminar. Eu reconheço que realmente eu saí esse dia que eu realmente achei que eu não cumpri. Eu disse, o que nós podemos, o que eu posso fazer para te ajudar a melhorar isso? E ele mesmo apresenta a solução. Então, o que eu quero dizer com isso é que a maioria dos nossos feedbacks, ela precisa de sinceridade, de simplicidade. Olho no olho. Exatamente. Uhum. Sabe, aquela velha, você falou de uma frase, eu uso muito isso com os líderes, olha, você critica em particular e elogia em público. Então, toda vez que você vai falar com um profissional, você não vai chamar a atenção dele no meio do grupo, você vai chamar ele na sua sala, vai servir um café, Eu acho que muitos, eu vejo às vezes radiodifusor, ou que as pessoas vêm falar comigo, estou enfrentando isso, mas muitas vezes o papel do radiodifusor, ele fica fechado na sala. Sozinho. Ele não é incapaz de chegar de manhã e falar um bom dia, mesmo se a situação está difícil, de animar a galera, porque em momentos de crise, se está difícil com a crise, com a tristeza é pior ainda. Você é obrigado a colocar a sua equipe para cima. Então, uma forma de você cumprimentar durante o dia, esse cumprimento, aí sim é igualdade, né? Para todos, essa forma de tratar. Eu acredito muito no abraço ainda, o abraço resolve muitas coisas, né? Então, eu acho que essa forma de simplicidade se resolve muitas coisas. Então, o feedback ele é simples, Hermine. Você falou bem, olho no olho. Amigo, por que isso aconteceu? Ponto. Você não precisa contar a história. Eu costumo dizer assim, às vezes o funcionário, eu poderia falar com o senhor, né? Tá, pode falar. Não, cara, não conta a história para mim. Direto ao ponto, vamos ali resolver. Depois nós vamos tomar café, fazer... Mas hoje o mundo está muito rápido. A gente tem que ir direto naquilo que está dificultando a permanência ou que está dificultando o ambiente de trabalho, né? E uma coisa, assim, Michel, que eu coloco como rotina assim, no meu trabalho, e isso eu aprendi levando cacetada, né? Uhum. Cada vez que você vai dar um feedback, que você vai conversar com um funcionário, se prepare para esse momento, uhum. né? Porque você vai escolher ali, ele está terminando, vamos supor, está terminando um programa, né? Então, você vai escolher um momento adequado para chamar ele. Isso é outra coisa. É outra coisa importante. Às vezes aproveita os break comercial para dar chamada de atenção no comunicador. Não é hora, ele vai voltar para o ar. Ele tem que voltar, né?
Você estava falando ali, eu não quero misturar os assuntos, eu vou terminar essa questão da preparação do feedback, eu quero entrar nessa questão de estar só, né, e passar a felicidade para os outros, mesmo estando só dentro de um estúdio, né? Então, o feedback, nós precisamos nos preparar, porque se você vai fazer uma conversa com o teu profissional despreparado, você pode ser pego de surpresa. Então, prepara mentalmente o que você quer conversar com ele e observe alguns pontos positivos dele, da semana, dos últimos dias, para poder fechar essa conversa de uma maneira harmoniosa também. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Eu tenho essa prática em gestão de pessoas. Cada vez que eu vou conversar, eu preciso conversar com o fulano de tal. Hoje é 4 horas da tarde. Eu não tenho as informações suficientes para ter essa conversa. É urgente. Eu vou buscar essas informações, eu vou me preparar e amanhã, no horário oportuno, com as informações todas em minha mão, né, na minha mente, aí eu vou conversar com ele. Né, porque aí eu vou ouvir ele, por que aconteceu tal coisa? Escuta ele, isso que você falou é muito real. Às vezes, na metade da conversa, a pessoa já diz, não, tá, eu entendo, eu errei, e não vai mais acontecer. Então, você já contornou, já fez ele fazer uma reflexão. Vamos pro abraço e vamos embora. E pronto, né? E se isso não acontecer, se ele estiver relutando de aceitar que houve realmente um lapso, uma falha, alguma coisa, você coloca isso para ele, deixa ele para refletir, né? Diz, reflita sobre isso e termina aquela conversa de uma maneira harmoniosa. Elogia o bom humor dele, ou o espírito colaborativo, elogia alguma coisa aqui. Impossível, se você tem um funcionário que você não tenha nada para elogiar, então por que está com ele? Né? Reflete sobre isso também. E termina essa conversa de uma maneira harmoniosa. O feedback, para ele ter sucesso, para o gestor, para o líder que está realizando, porque não é fácil dar feedback, né? Mesmo que seja esse feedback ali informal. Ele precisa ser bem feito para ele ter um resultado positivo. Senão ele é observado, ele é entendido pela equipe sempre como uma punição. E aí, quando você vai conversar sobre o ambiente de trabalho, ele vai dizer assim, não, o meu líder, o meu chefe, o meu gestor só me chama para me chamar atenção. Sim. Então, a gente também tem que cuidar com isso. Te prepara para fazer esse feedback. Fala aquilo que precisa ser dito e termina fazendo alguma outra consideração importante de algo positivo que ele realizou. É verdade. Para não ficar sempre como o jargão de chamar atenção. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado no olhar das pessoas. Hoje existe algo nos nossos ambientes de trabalho e que já não é mais tão comum, que eu sempre chamo a atenção quando vou em alguma palestra, o olhar para as pessoas. Se você percebe no seu grupo que tem alguém que está todos os dias triste, ele está caminhando para uma depressão, é seu dever trazê-lo para a sua sala. Isso eu vejo que às vezes as pessoas percebem que tem uma pessoa, entre aspas, doente, né, com essa tristeza, e ele deixa a coisa rolar, achando que não é problema dele, é da família. Não, é problema nosso, sim. Claro que você não é o profissional que vai resolver aquilo, mas você pode ser a base, o impulso para que aquela pessoa procure, às vezes, um tratamento. Sabe, aconteceu já algumas vezes na minha empresa, assim, coisas que me marcaram profundamente. Vou contar 2 fatos. Um dia eu saindo da garagem da minha empresa, já para ir almoçar, eu percebi que na calçada, que é uma calçada bonita, ela tem um jardim, eu tinha uma funcionária que estava ali sentada e chorando. Eu ia almoçar, mas eu disse, não, eu não vou almoçar. Não pode passar despercebido não numa posso. Situação dessa. Eu poderia. Desculpa, eu sou diretor, é problema dela que vai resolver. Não, eu parei na rua, sentei do lado dela e disse, o que está acontecendo? E veja, um caso, posso falar, simples, os pais estavam separados, um pai morava em Goiânia, a mãe dela tinha mudado para Salvador, ela tinha ficado sozinha e ela estava muito triste, ela estava depressiva. Né? Então, com muito carinho, levei ela para a minha sala, servi uma água,
consegui que ela me autorizasse a ligar para a mãe dela. Liguei para a mãe e disse, olha, mãe, a sua filha está aqui, ela está com dificuldade, talvez você não tenha percebido, mas ela está precisando de um carinho, ela está precisando de uma força. E foi assim, eu até me emociono um pouco com essa história, porque a mãe disse, olha, amanhã de manhã estarei aí. E eu te agradeço imensamente por você ter me feito essa ligação. E ela esteve aqui, depois ela me procurou, agradeceu, e era um momento que a filha estava passando. Mas se talvez eu passe direto, essa tristeza poderia ganhar uma dimensão tão grande e a pessoa até perder a vida, porque mora sozinha. E uma outra vez, mesma coisa, descendo da escada, indo para trabalhar, eu percebi uma funcionária também chorando bastante no celular. Lá fora, disse, pô, não vou embora, vou deixar ela terminar a ligação, vou ver se ela quer conversar comigo. E fui, era um conflito familiar que estava ali e que eu pude, de uma maneira ou outra, ajudá-la. E o almoço você faz outra hora, come um lanche depois, mas a pessoa, a gente tem que ter esse olhar. É difícil? É, mas a gente tem que ter, porque é nesse ambiente que nós construímos que sentido teria você construir um negócio sem você valorar, sem você olhar no olho da pessoa? Eu não acredito que a gente se Aí constrói. a gente entra num assunto que você abordou lá no início, né? Que é construir bons ambientes de trabalho, Sim. great place to work, né? Da onde vem isso? Isso vem de um único sentimento chamado confiança, né? Então, o bom ambiente de trabalho, o clima organizacional, tudo começa com a confiança e tudo termina quando acaba a confiança. Sim. Então, no nosso ambiente, na nossa vida pessoal é assim, você tem um amigo e ele é teu grande amigo, você tem uma grande confiança para com ele. Algo aconteceu que desabou, né, e que desconstruiu essa confiança, quebrou o cristal. Isso é na amizade, no casamento. Exato. E isso acontece dentro do ambiente de trabalho. Então, que sentimento eu, como líder, eu, como gestor, preciso construir no meu ambiente de trabalho, né, para que eu tenha um bom ambiente de trabalho, saudável, produtivo, feliz, com mais retenção, com menos ação trabalhista, com todos os indicadores que venham a ruir, né, a minha estrutura organizacional. Começa pela confiança. Então, qual é o sentimento dessas profissionais, dessas meninas, em relação ao teu modelo de gestão? É gratidão, né? A gratidão, ela fortalece a confiança. Né? Ou então, o respeito fortalece a confiança. Né? Você tratar as pessoas com carinho, com dignidade, cuidar. O que você fez nessa hora? Você gastou dinheiro? Não. Você tirou dinheiro do teu bolso? Não. Não. Você cuidou delas. Então, Sim. quando a gente fala cuidar das pessoas, muitos executivos acham que é salário. E não é. Já tem aí mais de 10 anos que as nossas pesquisas em revistas de confiança, né, colocam que o salário está lá em quarto, quinto. Você está falando em pesquisa. Qual é o percentual que vi que você está colocando aqui que você tem que investir, então, em treinamento, em atividade de liderança numa organização? A nossa média de atividade de liderança é, em média, 35% do nosso tempo. E hoje os nossos executivos gastam, em média, 10% do tempo. É muito pouco. Né? Então, estou fazendo minhas contas aqui, tá? Eu até vou, acho que poderíamos colocar esse gráfico aí para a gente fazer uma reflexão, né? Tá. Então, vamos colocar, será que está ali? Tá, Isso. né? Então, algumas questões para a gente refletir como líder, né? Quantos % do teu tempo você investe treinando a sua equipe, né? Quantos % do tempo você investe em atividade de liderança? Que é conversar, fazer feedback, parar para conversar com a menina lá na hora do teu almoço, isso é atividade de liderança. E eu acho que não é, mas é, né? É eu cumprimentar o radialista, a hora dele entrar, tudo bem? Boa sorte no teu programa, né? Exatamente. Isso é atividade de liderança. Não é você sair dando 10zão, 100zão para as pessoas. Sim. É cuidar das pessoas, né? Quantos % em rotinas e atividades administrativas? Tem que cuidar, porque o tempo me leva para isso.
Quando eu vejo, eu passo o dia vendo e-mail no WhatsApp e eu acho que, nossa, eu estou trabalhando um monte. Hoje eu fui em 10, eu já vi líder falar assim, feliz? Nossa, hoje eu fui em 10 reuniões. Caramba, um líder que vai em 10 reuniões, o que sobra para ele de tempo para liderar? Ele só fez a reunião, né? Então, quantos por cento do teu tempo resolvendo problemas e conflitos, né? E em processos que não geram resultados. Então, vamos ver aí o que mostra a eficácia da nossa pesquisa. Então, eu estou gastando em média, né, 1% do tempo treinando e orientando minha equipe, onde o nível ideal é 20%. Né? Então, a pesquisa indicou que só 1%. 1%, Nossa. treinando e orientando. Né? Isso é uma pesquisa da revista Exame. E aí tem um outro dado importante lá. Quantos por cento do meu tempo é em atividade de liderança? Aquilo que eu falei. O nível ideal é 35% do meu dia. Calculo lá minhas 10 horas de trabalho, 3 horas e meia eu tenho que exercer atividade de liderança, que é conversar com as pessoas, orientar, dar feedback, né? Uhum. E aí os nossos líderes estão gastando em média 16%. É a metade do tempo. Então a gente precisa exercer mais o nosso papel de liderança. Sair do sufoco, sair tanto do operacional e ir para a gestão. E aí eu vou construir equipes mais engajadas, mais envolvidas, mais colaborativas, vou ter menos rotatividade, vou ter menos ação trabalhista. Né? Como que você trabalha para a redução da ação trabalhista? É fazendo isso. Eu não resolvo a trabalhista que está lá hoje, não resolvo mais. Já foi, essa já foi. Eu preciso construir um modelo de gestão saudável, né? Para construir, inclusive, uma demissão saudável, porque a ação trabalhista ela vem de uma rescisão, de uma demissão não saudável, e uma demissão não saudável ela veio de um processo de gestão não saudável. Então, tudo é construído e tudo é destruído. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Quando eu entrei na Pormade, eu tinha, em média, assim, da minha agenda, 3 tardes por semana eu ficava na Justiça do Trabalho. Era quase a extensão do meu trabalho. A preposta. Essa atividade de preposta consumia praticamente todas as minhas tardes. Né? Nos últimos 10 anos que eu fiquei na empresa, nós tivemos uma ação trabalhista. Que legal. Então, isso é construído, né? É construção. E aí, vamos dar uma olhadinha ali, né? Então, eu, resolvendo problemas e conflitos, eu utilizo 29% do meu tempo, que se eu fizesse gestão, eu não teria essa necessidade, essa demanda de ficar resolvendo encrencas, né? Em processos e rotinas administrativas, eu fico lá com 30%, né? E processos que não geram efetivamente grandes resultados, 17%. Então, eu preciso rever aonde eu estou usando o meu tempo como liderança, como líder, para poder construir um modelo de gestão diferenciado e eficaz e que construa, né, confiança nas pessoas. Tá certo. Nós vamos deixar por logo depois do intervalo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós vamos hoje até às 17h30. Você sabe que no painel que você está nos assistindo, logo embaixo você pode digitar aí a sua pergunta e você pode encaminhar aqui para que a gente possa debater mais sobre esse tema. E também, ao final, você sabe que a nossa plataforma ela é automática, você tem ali a questão do seu certificado digital, você pode imprimir aí e você também imprimir o seu certificado de participação no nosso IAD. Eu quero deixar para a gente voltar logo depois do intervalo, para a gente falar, antes de ir até já ir para as perguntas, falar um pouco sobre propósito. O propósito hoje, ele é importante nessa questão toda que nós estamos falando de gestão de pessoas. Então, depois do intervalo, 5 minutinhos, a gente volta e respondendo as perguntas e também esse tema.